Perfeito, Ai, vamos lá. calma aí que eu tô. Ah, agora eu que tô apanhando com o Zoom. Peraí. Voltando às perguntas. Como que você me diz que esse conflito impacta a vida das pessoas, né? Para os moradores tanto da Palestina quanto de Israel, mas especificamente os moradores de Israel. Ó, eu diria que assim, tem uma frase que eu tenho usado bastante nos últimos anos. Ela é uma mistura de sabedoria popular com filosofia, e muitos atribuem ao Descartes, mas nunca encontrei referência. A frase diz o seguinte: o que não pode ser medido não existe. E o contrário, eu acho interessante também. Tipo, o que a gente pode medir, a quantidade, ela revela alguma qualidade também. Então, até agora, no dia dessa entrevista, tem aproximadamente reconhecido, pelo lado israelense, acho que 1.200 mortos israelenses e 17 mil mortos, palestinos. Então, eu não sei exatamente qual é o impacto, sobre os israelenses. Eu acho que existe um impacto, esse com certeza existe, que é um medo. Existe um medo por parte de Israel. Eu diria até que Israel é muito fundamentado no medo, assim. É um país que tem muito medo. Então, medo de terrorismo, medo das intifadas. É um medo típico de minorias maiorizadas, né? Minorias que detêm o poder e, ao deter esse poder, usam até de forte violência para manter o poder e morre de medo de que as maiorias se rebelem contra ela. Então, esse medo era muito comum no Brasil, colônia, né, que os portugueses tinham medo que os escravos, maioria, se rebelassem. Isso era muito comum na África do Sul, né? Então, todo o discurso do Mandela, sobretudo quando sai da cadeia, de que eles não iam, a maioria negra na África do Sul não ia matar todos os brancos, foi importante para o restabelecimento da África do Sul como um país mais ou menos livre. Então, eu acho que os israelenses, em geral, eles têm muito medo. Eu nem sei se, para ser sincero, não sei se israelenses são minorias na Palestina. Talvez esteja até meio pau a pau. Mas eles agem como se fosse uma minoria muito amedrontada. E, frequentemente, pessoas amedrontadas elas podem incorrer à violência. E eu acho que isso explica bastante da violência do Estado de Israel em geral e nesse conflito mais agudo, iniciado em 7 de outubro, mais específico. Então, eu acho que é isso, eles têm muito medo. Então, e viver com medo, a gente que é de São Paulo, a gente sabe o que é o medo. Tipo, não dá pra gente sair na cidade de São Paulo, por exemplo. Eu sou de São Paulo, né? Ah, gente, vamos 2 da manhã ali no bar ver o negócio? Meu, dá medo. Então, eu acho que é um pouco desse medo. E medo e violência, em São Paulo prova isso, Rio de Janeiro prova isso. Medo e violência andam muito próximos, né? Então, eu penso que uns impactos sejam esses. É, e como que você vê a cobertura midiática em cima desse conflito? Por exemplo, você consegue ver que até na diferença de tratamento de algumas manchetes, né? Como vai falar sobre pessoas que foram mortas de Israel, você falam que foram executadas, que foi algo extremamente violento, mas quando falam de pessoas mortas da Palestina, eles colocam, morrem terroristas, sempre trazendo um lado mais negativo. Como você analisa essa questão? Assim, eu gosto de observar a imprensa brasileira e, assim, eu já trabalhei como jornalista durante um tempo. Eita, parece que meus vizinhos aqui são felizes. Eu trabalhei como jornalista durante um tempo e aí, ao trabalhar, eu sendo sem formação, né? Eu trabalhava fazendo vários freelances de jornalismo, mas sem formação e tal. Eu aprendi muito sobre o jornalismo como jornalista. Eu sempre acompanhei o jornalismo e depois, ao me desenvolver como profissional, eu tive um olhar já diferente. E o meu mestrado, ele parte da análise de um veículo jornalístico, né? Então, eu mergulhei profundamente, sempre fui assinante ou de jornal, ou de revistas semanais, ou de ambos, assisti sempre telejornais, então eu conheço a grande imprensa brasileira. E a grande imprensa brasileira, ela é bastante problemática, né? Ela tem características muito oligárquicas, por exemplo, e uma oligarquia até meio pré-capitalista, porque são famílias, uma coisa esquisita, que agora os Civitas perderam Abril, né, isso perdeu um pouco essa coisa, né, mas então são as famílias dos grandes, então a gente consegue identificar a família da Rede Globo, a família do Jornal Folha de São Paulo, a família do Jornal Estado de São Paulo,
né? Então tem essa coisa oligárquica. Sobretudo, depois do golpe de 64, eles se tornaram caudatários de toda e qualquer ideologia política que vem dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, apoia Israel, a grande imprensa brasileira vai apoiar Israel. Se os Estados Unidos achar que agora o céu é vermelho, a grande imprensa fala, gente, bem-vindo ao novo mundo do céu vermelho. Eu tenho essa sensação, assim, não me ocorre grandes momentos em que a imprensa brasileira, a grande imprensa, né, note, a grande imprensa brasileira tenha batido de frente contra os interesses dos Estados Unidos. Eu não me recordo, pode ter acontecido, mas eu desconheço. Dito isto, os Estados Unidos apoiam Israel nesse conflito, a grande imprensa apoia Israel nesse conflito. E eles vão usar de todo o subterfúgio explícitos e implícitos, textuais e contextuais, liminares e subliminares, para convencer os seus leitores, os seus consumidores, de que existe um maniqueísmo, o bonzinho e o mal, né, o mocinho e o bandido, o... trabalha-se com esse, sobretudo com as pessoas mais simples, ou com pensamento menos complexo, menos crítico, sentem bem diante de uma coisa mais simplificada, assim, existem os mocinhos e os bandidos, coisa meio filme de faroeste dos anos 50. E a grande imprensa faz isso. E assim, então não me surpreende, inclusive me surpreenderia se fosse o contrário. Eu acho que a grande imprensa está fazendo muito bem o trabalho que ela sempre faz. Daí nós temos escalões intermediários de imprensa, tudo propiciado a partir dos anos 2000 com a internet. Então, para ser sincero, eu não lembro, pegar, por exemplo, talvez seja o mais popular canal de notícias do Brasil, que é a Globo News. Eu não lembro a última vez que eu assisti a Globo News. Não me lembro. Talvez o ano passado, em algum momento. Porque, tipo, não me interessa o que aquelas pessoas têm para dizer. A Folha ainda leio alguma coisa, faz tempo que não leio com forma sistemática, então eu venho me informando por canais alternativos e pequena mídia, né? E aí é a pequena mídia que vai atrás de especialistas, tenta ouvir os dois lados. Vocês que são estudantes, né? Essas coisas, né? De tentar ouvir pelo menos o ponto e o contraponto, eu acho que a pequena mídia tem feito melhor que a grande mídia. A grande mídia tá. E aí vem esses memes, não sei, porque as redes sociais têm as bolhas, né? Eu recebo vários memes que compara a cobertura que é que você falou, né? Reféns de um e prisioneiros de outro. Crianças de uns e menores de idade de outro. Essa hiperhumanização de um, que eu pessoalmente acho correto, eu acho que o ser humano merece ser hiperhumanizado, e a desumanização do outro, que aí eu acho já bastante inadequado e, na minha modesta opinião, inaceitável, porque nós já vimos onde a desumanização pode levar as pessoas e não é um lugar que eu gosto, não me agrada. E como que você acha que a gente deveria abordar esse conflito? Eu sei que é um conflito muito complexo, muito difícil de ser explicado, mas de transformar ele de uma forma mais didática, para as pessoas conseguirem entender. Por exemplo, eu estava assistindo o jornal com a minha avó, e minha avó estava completamente perdida no conflito, e eu também estava um pouco confusa. Então, para conseguir nortear as pessoas, como você acha que a gente devia abordar esses quesitos, tanto históricos quanto geográficos? Ó, acho que primeiramente, deveríamos, quem estiver envolvido com isso, querer informar as pessoas. Querer informar. Porque eu observo, a partir desses memes e de notícias que me mandam, mas que eu nem abro porque eu sei que eu vou ler, há muita desinformação, né? Então, muitos veículos de informação, que muitas vezes prestam um bom serviço de informação, inclusive, muitas vezes prestam um bom serviço de desinformação também. Então, eu acho que querer informar bem já é melhor. Porque se a gente for pensar, existem escalas. Você falou da sua avó, eu posso falar da minha. A minha avó, eu não tenho certeza se ela sabe que está ocorrendo um conflito no Oriente Médio. Não tenho certeza. Como é uma pessoa muito esperta, assim, mas não teve educação formal, mas tem uma esperteza que a vida trouxe, ela gosta de notícias, escuta muito rádio, né? Ela sabe que é um conflito grave acontecendo entre israelenses e alguém, ela sabe mais ou menos o que deve ser israelense, não sabe quem é o outro alguém, e que crianças estão morrendo e está muito ruim. Mas eu não saberia dizer se minha avó saberia apontar no mapa onde fica o Oriente Médio, ou o que é o Oriente Médio, o que é a Palestina. Então, eu acho que querer informar já é sensacional.
A partir daí, eu acho que as escolas de jornalismo devem ensinar isso, buscar especialistas, como vocês estão fazendo, vindo atrás de mim, né, um especialista. Ou existem outros muito melhores que eu, inclusive, né, mas nem sempre tem os contatos. Ir atrás dos especialistas e ir atrás dos representantes das causas. Tipo, tentar ouvir um representante do governo de Israel, das forças militares de Israel, dos familiares em que perderam, que o pessoal perdeu vida já no conflito. E o contraponto, as lideranças palestinas, dos dois grandes grupos, que a Palestina tem dois grandes grupos políticos relevantes, né? O Fatah, que basicamente domina a Cisjordânia, e o Hamas, que domina a faixa de Gaza, politicamente, né? Ouvi-los. E assim, não, vai ser mais difícil ouvi-los se, por exemplo, um jornalista já querer saber por que o Hamas é um grupo terrorista. Se ele partir do princípio que o Hamas é um grupo terrorista, isso já complica, né? Que já é uma desinformação em si. Então, eu querer informar, ouvir especialistas e ouvir representantes dos dois lados. Um jornalista não é obrigado a dar a sua opinião, ainda que, por exemplo, a Globo News hoje em dia praticamente só seja um jornalismo de opinião, né? Mas aquelas pessoas ali, com todo o respeito, a opinião delas não interessam para muita gente, porque são só é, é, jornalistas, né? Da mesma forma que, por exemplo, se você perguntar para mim o que eu acho do campeonato de cricket do Paquistão, eu só sou um professor de história e geografia, nunca joguei cricket, nunca fui no Paquistão, né? Então, tipo, cada um ocupando o seu lugar e fazendo bem feito o seu trabalho, vai que vai. E aí a questão é, quem quer fazer isso? Não tenho certeza se muitos, mas, por exemplo, vocês duas parecem que querem. Quem mais quer? Eu tenho visto, por exemplo, vários canais que eu acompanho de notícias, eles têm dito, só que frequentemente ligados ao espectro mais à esquerda da política, eles dizem que os representantes do sionismo, nem exatamente do governo de Israel, mas desse movimento, né, que perpassa o conflito que é o sionismo, eles não querem dar entrevista, né? Então é difícil entrevistar os dois lados. Ou com o Fantástico, que recebe dizem, acho que domingo retrasado, eu não sei, porque faz anos que eu não assisto Fantástico também, mas que domingo retrasado, ou antes, sei lá, eles receberam uma notícia que, na verdade, é uma peça publicitária do governo de Israel de grupos sionistas travestidos de notícia. Então, que é o que um publi editorial, praticamente, né? Então, não me parece que os editores do Fantástico desejam informar, por exemplo. Não sei, porque eu não assisti, estou ouvindo, reproduzindo alguns comentários de gente confiável falando. Mas eu acho que é isso. Primeira coisa é querer informar. Se você já tem essa vontade, aí eu acho que boa parte dos bons profissionais, bons estudantes já vão saber mais ou menos o que fazer. E mais, você tem alguma pergunta para Eu, fazer? eu tenho uma, mas eu não sei se é um pouco, tipo, se já meio que foi respondida. Mas numa perspectiva futura, assim, como é um conflito que está há muitas décadas, né, tá nesse conflito, e muita gente só ficou sabendo que muita gente ficou sabendo que estaria acontecendo um conflito quando ficou mais grave. Só que esse conflito já perdura há anos, e a mídia, às vezes, ela não, ela dá enfoque só quando a gravidade aumenta. Por estar nessa gravidade ou por ter mais órgãos mundiais envolvidos para tentar diminuir a violência, tentar resolver a perspectiva futura desse conflito, não diminuir, porque é de muitos anos, mas dele abrandar um pouco, porque são muitas pessoas envolvidas, tipo, são crianças também, pessoas que não têm envolvimento, que estão lá porque já nasceram lá. Tem uma perspectiva de vir a diminuir essa tensão? Ó, eu vou até falar, abrir um parênteses importante antes de começar a te responder, Mayara. Quando eu falo, por exemplo, que o sionismo é um movimento racista, isso não é uma ideia da minha cabeça, né? Durante 16 anos, entre 75 e 91, e acaba quando acaba a União Soviética, e meio que não é à toa, vigorou uma resolução da ONU. A própria ONU considerava o sionismo como algo racista, como o apartheid, né? Então, tipo, porque às vezes o pessoal fala, nossa, talvez o professor Fábio esteja bastante incomodado, e estou, né? Mas eu estou me baseando na ONU e eu acho a ONU um baita organismo. Um outro ponto, e agora já indo diretamente à forma como você abordou,
eu gostaria de fazer um breve reparo. A mídia em geral e a grande mídia em particular não enfoca quando a magnitude é grande dos eventos. Eu discordo dessa premissa. Ela enfoca quanto os interesses ligados a ela estão em jogo. O que eu quero dizer é que agora, com o conflito na Ucrânia e o conflito na Palestina, as coisas podem ter mudado de figura. Mas, por exemplo, qual foi, até então, com certeza, o maior conflito do século XXI? A guerra civil no Iêmen. Se a mídia fosse uma mídia séria, era todos os dias falando do Iêmen. Correspondente dos grandes veículos lá em Sanaa, na capital do Iêmen. Iêmen, Iêmen, Iêmen. Tranquilo, nunca se falou nada. Durante boa parte da década de 10, olhamos estarrecidos o grande fluxo migratório de países da África e da Ásia para a Europa. Nessa década, foi aproximadamente 400, 500 mil pessoas migraram para a Europa. Isso é realmente muito impressionante. Só que em 2017 para 2018, houve no contexto do massacre dos Rohingyas no Myanmar, 500 mil Rohingyas saíram do Myanmar em 15 dias para Bangladesh. E a grande mídia, tranquilo, nunca vi na grande mídia. Na TV, eu vi no jornal. No jornal eu via falando lateralmente, mas nunca foi capa, por exemplo. Então, eu penso que magnitude e cobertura da mídia não tem muito a ver. O que é uma pena, né? Eu acho que, como eu falei, da quantidade, né? Se quantificar, deveria ser importante. A Ucrânia estava passando por maus lençóis no ano passado, a mídia cobriu. A Ucrânia continua passando por maus lençóis e faz tempo que eu não vejo uma capa sobre o conflito na Ucrânia. Inclusive, o presidente ucraniano veio passear na Argentina na posse do novo presidente da Argentina. Então, essa é pelo menos a forma como eu enxergo as coisas. Que eu observo? Quais são as forças, algumas das principais, não as únicas, mas algumas das principais forças envolvidas no conflito ali? De um lado, parte do sionismo, como movimento racista de extrema direita, tem muita influência no Estado de Israel, ao ponto de o Estado de Israel hoje em dia ele ter todos os elementos de uma teocracia doida. E parte dessa galera, da teocracia doida, ela quer a tirada dos palestinos da Palestina. Como os palestinos vão sair? Ou nadando no mar Mediterrâneo, ou morrendo todo mundo, ou os menos sanguinários, tipo, empurrando todos os palestinos, sobretudo da faixa de Gaza, para o Egito, da Cisjordânia para a Jordânia, e ali já era. Eu observo isso, e alguns até dizem isso. Né? Então, eles querem fazer uma limpeza étnica, literal, não uma limpeza étnica, como muitos atribuem que aconteceu, por exemplo, nas guerras da fragmentação da Iugoslávia, foi bem feia a coisa ali, mas algo muito pior, inclusive que a mídia olhava na época com bastante consternação e hoje menos. Então, eu acho que parte do conflito é que tem uma galera poderosa que quer uma limpeza étnica. Outra galera quer retomar os acordos de Oslo de 93, que acomodar a situação mais ou menos como é que era nos anos 60. Ou seja, ao invés de ser meio a meio a terra, os palestinos se rendem, ficam só com 25% da terra, deixam com 65% com os israelenses, funda-se um país, um Estado palestino reconhecido internacionalmente e segue o jogo. Que é uma coisa que não tem dado certo, né? Essa foi nos últimos 35 anos a grande nos últimos 30 anos, vai. A grande lead político, né? A grande força política da Palestina e não parece que não foi muito bem sucedido. E tem uma outra galera que quer os palestinos por toda a Palestina. Como fazer esse palestino com todos os palestinos? Das duas, uma. Ou os mais radicais e sanguinários do outro lado, eliminando os israelenses dali, como? Nadando no mar Mediterrâneo, pegando um avião, ponte aérea para a Europa Oriental e Norte da África, onde eles vieram, matando todo mundo também, só que eles não têm força militar para isso, ou uma coisa que vem ganhando tração, pelo menos entre a intelectualidade, não sei se dentro lá, como é que tá a coisa lá, que é uma solução de um Estado único para os dois, que foi o que aconteceu na África do Sul. Então, na África do Sul, hoje em dia, negros e brancos convivem numa África do Sul.
E como a maior parte são os negros e a África do Sul virou uma democracia, os negros sempre ganham as eleições e beleza, só que eles não matam os brancos, inclusive os brancos mantiveram boa parte dos privilégios. Eu suspeito que com os judeus aconteceria a mesma coisa. E nesse novo país, que possivelmente também não poderia, penso eu, acabaria não se chamando Israel, porque Israel tem a ver muito com a cultura judaica, a bandeira tem muito a ver com a cultura judaica, então talvez haveria uma mudança, uma incorporação a Israel dos territórios palestino e a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia, os dois territórios palestinos, e criaria-se um novo país, essa união nacional, e palestinos e israelenses passariam a fazer parte de um país novo e teriam livre trânsito no território. Alguns acham isso muito utópico, e eu já achei também. Só que agora, tipo, dessas, pelo menos das 4 opções que eu dei para vocês, talvez seja menos utópico de todas. Exceto se a gente topar, por exemplo, os israelenses matar todos os palestinos ou os palestinos matar todos os israelenses. Não me parece mesmo uma boa ideia e não me agrada. E eu acho que nem. E assim, o próprio Holocausto explicou, isso não tem como, é impossível você matar todo mundo, né? Os portugueses não mataram todos os indígenas no Brasil. Não vai matar. Né? Então, eu penso que, e eu vejo alguns intelectuais, algumas pessoas mais entendidas do assunto discutindo nessa toada, de que é um novo país de união binacional nessas duas nações, palestinos e israelenses, sem coisas teocráticas, a religião fora, um Estado laico, e eu não sei. E no final das contas, Maera, eu achei essa pergunta muito pertinente, porque acho que é um pouco da angústia de qualquer pessoa que olha com alguma sensibilidade, fala, isso aí não, é um quiprocó, né? Isso aí não tem jeito. E tem jeito. Quando vai ser? Não sei. Mas tem uma frase interessante. Me parece da cultura popular alemã, mas eu conheço pela interpretação do um filósofo alemão bem famoso, que é o Karl Marx, que ele falava que às vezes existe a topeira. Só no terreno, e o terreno parece todo estável do jeito que está. E de repente surge uma topeira. E quando surge a topeira, quer dizer que o terreno não está mais estável, porque a topeira escavou tudo ali e está tudo para desabar. Então a gente não sabe nesse momento se o terreno está estável, vai ser esse morticínio do jeito que está, ou do nada surge uma topeira, ou se até esse ataque do Hamas em 7 de outubro foi a topeira, que vai desabar tudo e nasceu novo. Então, de forma curta e grossa, não sei, Mário. Eu gostaria que parasse só esses conflitos, que as pessoas vivessem em paz e parassem de encher o saco. Você tem mais alguma pergunta, Mai? Eu não, acho que gostei bastante da resposta. Fábio, eu queria agradecer você por ter topado dar essa entrevista pra gente. Você não faz ideia o quanto foi enriquecedora essa entrevista e o quanto você está ajudando a gente nessa disciplina. Eu queria muito agradecer e foi assim, foi incrível, foi sensacional.